Boa noite. Liberar ou proibir? O uso da maconha voltou a ser polêmica após várias manifestações pró-liberação. Para debater o tema, convidamos o advogado da Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos, Mauro Chaiben, que ganhou a ação no STF que liberou a Marcha da Maconha. O deputado federal João Campos, do PSDB de Goiás, líder da bancada evangélica na Câmara, e o neurocientista Renato Malcher, autor do livro Maconha, Cérebro e Saúde. Antes, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. 40 cidades se mobilizaram neste final de semana. A Marcha da Liberdade, ou Marcha da Maconha, como ficou conhecida, vai contra o conservadorismo, a repressão, a violência policial e apoia a livre expressão. A liberação da polêmica marcha ocorreu somente na quarta-feira, 15 de junho, pelo Supremo Tribunal Federal. Uma decisão considerada vanguardista. O judiciário considerou que uma manifestação como esta não é apologia ao crime, e sim um exercício da liberdade de expressão. A batalha pela liberação da maconha ganhou um aliado importante quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou-se favorável à descriminalização do uso e propôs uma discussão às atuais penas de prisão e repressão ao usuário. Pensar num mundo livre de drogas é uma coisa utópica. Não houve até hoje na história. Agora, você pode reduzir o dano que a droga causa às pessoas e à própria sociedade. Para quem defende a liberação, o argumento é histórico. Milênios de uso, décadas de repressão. Lembrando que os antigos povos da América já utilizavam a droga com uso terapêutico. A ciência também tem adeptos. Além do uso como analgésico, pesquisas recentes mostram que os princípios ativos da maconha ajudam no tratamento de pacientes de Parkinson, Alzheimer, algumas formas de epilepsia, câncer e até bruxismo, como afirma este usuário, que pediu para não ser identificado. Eu experimentei com o pessoal na faculdade e optei, larguei o álcool e vi que estava me dando, na verdade, muito menos malefícios do que a droga que eu usava, né? E, na verdade, até me aliviava as dores de cabeça matinais. Atualmente, o usuário que é pego com pequena quantidade da droga não pode ser preso, mas terá sua ficha suja. A lei não define a quantidade de droga que diferencia usuário ou traficante, cabendo ao policial ou ao juiz a tipificação. A questão chegou aos cinemas. 2 documentários, Quebrando o Tabu e Cortina de Fumaça, ampliam a discussão, com um viés para a descriminalização e a liberação da maconha. A música brasileira já fala em legalização, com Marcelo D2 e Gabriel Pensador. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o cacete oficial. Deputado João Campos, há uma polêmica no Congresso instalada há muito tempo com relação à legalização do uso da maconha, e isso caiu numa espécie assim de buraco negro legislativo. Aqueles temas que a sociedade inteira discute e que nunca são votados pelo Congresso. Aconteceu recentemente com a questão do casamento gay, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal resolveu decidir uma questão que o Congresso não votava. Agora, com relação à marcha da maconha, a decisão do Supremo foi mais ou menos na mesma direção, quer dizer, deliberou sobre um assunto que o Congresso não consegue levar adiante, tomar uma decisão. O senhor que questiona a decisão tomada pelo Supremo, a liberação do consumo de maconha, como o senhor encara essa questão? Olha, esse argumento é um argumento falacioso. O Congresso tem legislado. A nova lei de drogas é de 2006, uma lei recente. Nessa lei, o artigo, salvo engano, 28, o uso de drogas não é penalizado. É penalizado o porte. E mesmo assim, não é penalizado com cadeia. A pena é de advertência, de prestação de serviço à comunidade, enfim, mas a droga, o uso puro e simples, não está criminalizado. Agora, a sociedade certamente não está informada disso, de tal forma que o parlamento se manifestou a tempo e hora. Essa decisão do Supremo, o que me preocupa, é um outro aspecto. Ao invocar o direito da livre manifestação do pensamento, da expressão, eu penso que nenhum direito absoluto. Na medida que o Supremo diz, olha, desde que seja uma manifestação pacífica, que corresponda apenas à livre expressão, e isso precisa até ser garantido pelo Estado, então pode. Bom, mas pode, o que mais que pode, invocando o direito da livre expressão? Pode uma manifestação em favor da pedofilia, por exemplo?
essa decisão do Supremo está revogando o artigo 287 do Código Penal, que diz fazer apologia publicamente a crime ou autor de crime? É preciso que a gente encontre parâmetros disso, porque nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida é absoluto. Nós temos as excludentes de licitude no Código Penal, legítima defesa, daí por diante, enfim, que termina colocando limitações também. Isso me preocupa, me assusta. Doutor Mauro Chabem, você que entrou no Supremo, ganhou essa ação, é uma decisão, vamos dizer assim, histórica do ponto de vista da interpretação da legislação. O senhor concorda com esse tipo de argumentação do deputado? Olha, o Supremo Tribunal, ele acabou vindo confirmar o seu papel de intérprete, né, da Constituição. Ele reconhecendo a liberdade de expressão, o direito de reunião de forma pacífica e ordeira. E deixou bem claro que a decisão dele não permite, não abrange eventuais manifestantes que porventura queiram, por exemplo, fazer uso, que o uso é proibido, o porte da substância, como bem destacou o deputado, é proibido. Então, o que ele falou, é permitido debater, é legítimo o direito do cidadão discutir o assunto, né? Mas, extrapolando esse limite, o poder repressor do Estado poderá atuar. Então, o Supremo não fez nada além de sua função constitucional, que é interpretar a Constituição de forma a garantir um direito fundamental do homem, que é expressar seu pensamento. Será que, não sei se o senhor compreende assim, que essa decisão do Supremo teria revogado o 287 do Código Penal? Não, confesso que eu não entendo dessa forma, até porque, por exemplo, fosse enaltecer alguns figurões, vamos dizer assim, do tráfico, né, nomes famosos que existem, como Fernandinho Beiramar, por exemplo. Enaltecer figuras como essa seria uma apologia, vamos dizer assim, de certa Mas forma. o artigo 287 não fala de enaltecer publicamente só o autor do crime, mas a própria prática criminosa. Na medida que portar drogas, daí por diante, uma prática criminosa, e o Supremo diz, não, mas olha, defender isso é direito de expressão. Até que ponto não está sendo derrogado o Código Penal? Nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Mesmo em defesa da liberdade de expressão, a marcha da maconha pode incentivar o consumo. Você concorda com isso? Não, o objetivo da marcha é tão somente debater o tema. É bem verdade que o fato de até então haver essa celeuma jurídica, se apologia essa liberdade de expressão, muitas das pessoas que são favoráveis ao debate, e não necessariamente favoráveis ao consumo, se sentiu acuadas. Como costuma-se dizer, se sentiu trancado no armário, né? E agora as pessoas estão mais à vontade para debater o tema. Se encorajando. Agora, essa discussão assim, que envolve costumes, que envolve a questão da ordem pública, né, dos direitos de expressão, mas há também um aspecto científico com relação a isso. Afinal, essa droga, ela pode ser consumida sem malefícios, ela pode trazer mais benefícios do que prejuízos para as pessoas. Doutor Renato, o senhor que é neurocientista, que tem um livro sobre, que trata desse assunto também, qual é a sua opinião sobre isso? O viés que eu vejo é um pouco diferente do viés deles. O que eu acho é que o Estado deveria difundir e educar as pessoas a fazer de forma apropriada o uso das propriedades medicinais da maconha, que são muito poderosas, são indiscutíveis do ponto de vista científico e tornam ela um remédio bastante seguro, na verdade, comparado com substâncias que são vendidas na farmácia, por exemplo. Mas um remédio seguro para quê? Nossa, você vai ter que aguentar a lista aí. Bom, Parkinson, ela funciona muito bem para aliviar dor e disfunção motora, né? Porque além do tremor, Parkinson dificulta a locomoção, né? E o efeito da maconha é quase que imediato, controlando esse tremor e essas dores. Controla vários tipos de dores importantes que normalmente são tratadas com morfina, como é o caso das dores nevrágicas, né? Dores, deixa eu explicar melhor, dores que são causadas por danos no próprio sistema nervoso. Não é que há alguma inflamação, alguma coisa machucada, mas o próprio sistema nervoso tem um defeito que leva a uma mensagem constante de dor, e são dores que muitas vezes as pessoas se matam porque não conseguem resolver essa dor. A maconha resolve essa dor. Enxaqueca. Enxaqueca também resolve.
Isso tudo depende de você ter linhagens bem controladas, né, com padrões de produção, padrões estabelecidos, porque varia muito as propriedades de uma planta para outra. Então, se você tem um sistema que regulamenta essa produção, você tem essas propriedades adequadamente alocadas em cada planta, diminuindo, inclusive, os efeitos colaterais. Mas, continuando, por exemplo, ela tem uma vantagem que ela tem um efeito multissintomático. Então, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, fazendo tratamento de quimioterapia, ela sofre muito pelo próprio câncer e por causa do tratamento de quimioterapia que causa um mal-estar terrível, né? E isso, obviamente, também causa um problema um problema emocional sério para a família, certo? Então, usando a maconha, ela tem um alívio das dores do câncer, ela tem um alívio da náusea, com isso ela consegue voltar a se alimentar, e se alimenta porque aumenta o apetite, aumenta o gosto pela comida. E os efeitos que são considerados, assim, digamos assim, pecaminosos da maconha, que é a pessoa se sentir, mudar a sua percepção das cores, do som, o bem-estar que a maconha causa, o alívio do humor, isso do ponto de vista terapêutico é valiosíssimo, porque essas pessoas elas sofrem muito com o estresse, com a tristeza. Então, esse ganho de humor que a maconha causa, que é o que é considerado a coisa obscura da maconha, na verdade é uma vantagem terapêutica considerável com relação a outros remédios. Ela também serve, por exemplo, para broncodilatadora, ela inibe a náusea, né, inibe o vômito, como eu falei. Tem propriedades que inibem o crescimento do câncer, que são propriedades que, quando a gente fala assim, as pessoas falam, pô, mas se inibe o câncer, como é que isso não é difundido? Mas inibe mesmo e não é difundido porque existe todo esse distanciamento, né, da realidade científica, da realidade cultural sobre a maconha, né? Porque, na verdade, a maconha ela sempre foi compreendida como remédio e nunca deixou de ser compreendida como remédio, porque a lei não impõe uma mudança na realidade da natureza, né? Nós, cientistas, a gente analisa a natureza sem fazer juízo de valor dessas propriedades maravilhosas que a natureza botou nessa planta, né? Para fazer uma ponte, então, com essa discussão da apologia, o que eu acho curioso é o seguinte, porque o que eu estou fazendo aqui, falando a verdade sobre a maconha, é apologia ou não é? Isso aqui quer dizer, se uma pessoa está na rua dizendo a maconha é boa para a saúde, em vários aspectos, e faz menos mal do que o álcool, isso é apologia? É uma coisa que eu não compreendo, talvez eles possam. Mas a abordagem, de fato, tem outro viés. E essa abordagem, do ponto de vista científico, eu não vejo por que não concordar. Agora, evidentemente, e ao que me parece, a marcha da maconha não tem esse objetivo, não é? O uso terapêutico, medicinal, do ponto de vista científico, não só da maconha, mas de qualquer outra planta que tenha propriedades, enfim, só que isso vai acontecer a partir de prescrição médica, tem a dosagem certa, dependendo da enfermidade que a pessoa sofre, daí por diante. Não é isso que propõe a marcha da maconha. A marcha da maconha propõe o uso puro e simples da maconha. Isso é crime, ou melhor, isso inclusive é um comportamento que não é absorvido pela sociedade. Eu não consigo identificar na sociedade alguém que, tendo a informação que determinada planta, daí por diante, tem uma propriedade que cientificamente foi comprovada, que utilizada dentro de recomendação médica sirva para curar alguém, que seja contra. Não é? Nisso nós estamos de pleno acordo. Doutor Mauro. Na verdade, a marcha da maconha, ela é muito ampla. Ela acaba sendo a expressão de N segmentos da sociedade em prol desse debate. E aí inclui o uso medicinal, inclui o uso para fins econômicos e, claro, o uso recreativo. Hoje a sociedade permite o uso do tabaco, o uso do álcool, se restringe a publicidade, se restringe a propaganda, se restringe o local de consumo e com isso já obtivemos um êxito na redução de 50% no consumo do tabaco na sociedade. E o que se pretende, quando o uso recreativo, que chama, de certa forma, é uma regulamentação, com certeza restritiva, até mais que o álcool, o tabaco, por exemplo. Entendeu? Não se pretende um oba-oba, que as pessoas vão poder sair por aí fazendo consumo. O que se pretende nesse debate, até mesmo a questão do uso recreativo, do uso recreacional, é tirar do poder paralelo do Estado, do traficante, de quem está na ilegalidade, e transferir para o Estado, de certa forma, quem sabe até mesmo um monopólio, por exemplo, no cultivo ou na venda, por exemplo. Aí depende de debates, né? A questão de como seria uma regulamentação, né? Mas o importante é tirar do poder do paralelo, do poder da ilegalidade, um monopólio e
trazer para um lado legal, que o Estado regulamente e controle o assunto. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo a questão da maconha. Legalizar ou proibir o consumo de maconha?